Você está velha e cansada, saia da minha casa, ordenou o patrão, despedindo a senhora de 75 anos que havia dedicado 40 anos ao seu lar. Mal sabia ele que a vida iria cobrar. Dona Iracir, uma senhora de 75 anos, enfrentou uma realidade que jamais imaginou após dedicar 40 anos de sua vida ao serviço de uma família. Vinda do norte do país, ela chegou à cidade grande com 35 anos e cheia de esperanças e sonhos, buscando uma oportunidade para construir uma vida melhor. Sem família ou filhos, ela se encontrou sozinha em uma metrópole desconhecida, onde as luzes brilhantes e o ritmo acelerado contrastavam drasticamente com a vida que ela deixará para trás. A saudade de casa e a solidão que sentia eram companheiras constantes, mas sua determinação em encontrar um lugar para si nesse novo mundo era inabalável. A oportunidade surgiu de maneira inesperada quando, durante uma de suas muitas buscas por emprego, Dona Iracir se deparou com a majestosa mansão da família Azevedo. A primeira impressão foi de admiração, misturada com um leve temor, ao contemplar a grandiosidade daquela residência. Era uma estrutura imponente, com jardins bem cuidados que exalavam o perfume de flores recém-desabrochadas, e uma arquitetura que falava de anos de história e tradição. Ao ser empregada pela família, ela não apenas encontrou um trabalho, mas um propósito. A mansão, com seus corredores longos e salas cheias de memórias, tornou-se seu lar, e a família Azevedo, sua nova família. Ao longo dos anos, a relação de Dona Iracir com a família Azevedo se fortaleceu, transformando-se em algo muito além do profissional. Ela se tornou uma figura materna, especialmente para os mais jovens, cujas vidas ela acompanhou desde o nascimento até a idade adulta. Cada membro da família, de uma forma ou de outra, dependia de sua presença e sabedoria para manter a harmonia e a ordem dentro da casa. Em uma tarde ensolarada, típica da estação, Dona Iracir estava no jardim, cuidando das rosas que tanto amava. As crianças corriam ao seu redor, brincando de pega-pega entre as árvores frondosas. A senhora observava com um sorriso carinhoso, interrompendo ocasionalmente seu trabalho para aplaudir as travessuras dos pequenos ou para oferecer um lanche que havia preparado com tanto carinho. Vovó Iracir, como era carinhosamente chamada pelas crianças, apesar de não ter laços de sangue com elas, tinha uma conexão especial com eles. Ela sabia exatamente como acalmá-los após um pesadelo ou como fazer o prato favorito deles quando estavam tristes. Sua capacidade de perceber as necessidades de cada um, sem que palavras fossem ditas, era um dom que a família Azevedo valorizava profundamente. Certa vez, durante um jantar em que a família se reunia para celebrar o aniversário do patriarca, Senhor Azevedo, Dona Iracir foi surpreendida com um bolo e um presente, uma forma de agradecimento por todos os anos de dedicação. Iracir, você é a luz desta casa. Obrigado por tudo, disse Senhor Azevedo, com uma sinceridade que emocionou a todos. As palavras eram simples, mas o gesto simbolizava o reconhecimento e a gratidão que a família sentia por ela. A mudança na dinâmica da família Azevedo começou de forma sutil, mas ganhou força com o passar do tempo, culminando em um momento que ninguém esperava. Após a morte da matriarca, a casa, antes cheia de risos e calor, começou a sentir o peso do silêncio e da tristeza. O Senhor Azevedo, particularmente afetado pela perda, tornou-se uma sombra do homem que fora, amargurado e distante. Dona Iracir, sempre atenta às necessidades da família, percebeu a mudança no comportamento do Senhor Azevedo. Em uma manhã fria de inverno, ela o encontrou na biblioteca, lugar que ele frequentava em busca de consolo nas páginas dos livros. Senhor Azevedo, ela começou, com sua voz suave e reconfortante, se precisar falar, estou aqui. A senhora sempre dizia que compartilhar a dor ajuda a aliviá-la. O Senhor Azevedo, olhando para ela através de olhos cansados, apenas balançou a cabeça. Obrigado, Iracir, mas algumas dores são demasiado profundas para serem compartilhadas. Sua resposta foi breve, mas carregava o peso de seu sofrimento. Foi durante este período de luto que o Senhor Azevedo, em um momento de desespero, decidiu que era hora de mudanças na casa. Ele convocou Dona Iracir à sua sala, um espaço que antes simbolizava reuniões familiares e agora se tornará o cenário para decisões solitárias. Iracir, você tem sido uma parte importante desta família por anos, começou ele, evitando o contato visual, mas acho que chegou a hora de seguirmos em frente. Precisamos de novos começos, e isso inclui fazer mudanças na equipe da casa. Dona Iracir sentiu o chão se abrir sob seus pés. Senhor Azevedo, eu não tenho para onde ir.
Esta casa, a família, é tudo o que conheço. Sua voz tremia, não apenas pelo medo do futuro incerto, mas pela dor de ser afastada da família que aprenderá a amar como sua. O Sr. Azevedo, com um suspiro de alguém que tomava uma decisão contra sua própria vontade, apenas respondeu: "Eu sinto muito, Iracir. Minha decisão está tomada." A frieza em sua voz contrastava com o calor das memórias compartilhadas, marcando o fim de uma era para Dona Iracir e a família Azevedo. A rejeição e o desamparo que Dona Iracir enfrentou ao ser dispensada pelo Sr. Azevedo marcaram o início de uma nova e desafiadora fase em sua vida. Após 40 anos dedicados a uma família que ela considerava sua, a notícia de sua dispensa veio como um golpe devastador. Sem família, amigos próximos ou um lar para chamar de seu, ela se viu diante de uma realidade sombria e incerta. No dia seguinte à sua demissão, Dona Iracir procurou o Sr. Azevedo pela última vez, na esperança de encontrar alguma compaixão ou reconsideração. Ela o encontrou no escritório, um lugar onde antes tomavam decisões importantes juntos, como a escolha de presentes de Natal para as crianças ou a organização de eventos familiares. "Sr. Azevedo", ela começou, sua voz embargada pela emoção, "eu imploro, por favor, repense sua decisão. Esta casa, a sua família, tem sido minha vida inteira. Não tenho para onde ir." O Sr. Azevedo, cujo rosto refletia a batalha interna entre sua própria amargura e a memória dos anos de lealdade de Iracir, permaneceu inabalável. "Iracir, minha decisão é final. A vida tem sido difícil desde que ela se foi", disse ele, referindo-se à sua esposa falecida, "e eu preciso fazer o que acho melhor para mim agora." A frieza dessas palavras ecoou pelo escritório, selando o destino de Dona Iracir com uma finalidade que ela jamais poderia ter imaginado. Sem lugar para chamar de lar e sem a família que havia cuidado por tantos anos, ela saiu da mansão Azevedo com uma mistura de tristeza, indignação e uma sensação avassaladora de abandono. Desorientada e sozinha, Dona Iracir vagou pelas ruas da cidade, cada passo a afastando da vida que conhecia. Eventualmente, ela encontrou refúgio em um asilo, um lugar que, embora estranho e novo, ofereceu-lhe abrigo e um vislumbre de esperança em meio à tempestade de sua vida. Nesse momento de vulnerabilidade, a bondade de estranhos mostrou-se um consolo inesperado, fornecendo-lhe um novo começo, mesmo quando o futuro parecia incerto. A acolhida que Dona Iraci encontrou no asilo marcou um ponto de virada em sua vida, proporcionando-lhe não apenas um refúgio, mas também uma nova comunidade que a acolheu de braços abertos. Apesar da dor e da incerteza que a acompanhavam, ela se viu cercada por pessoas que, embora estranhas, rapidamente se tornaram amigos e uma nova forma de família. Na sua primeira noite no asilo, Dona Iraci sentiu uma mistura de alívio e melancolia. Enquanto se sentava na pequena, mas acolhedora sala de estar comum, uma senhora chamada Mariana aproximou-se dela. Mariana, com um sorriso caloroso e olhos gentis, estendeu a mão em sinal de amizade. "Seja bem-vinda", disse ela. "Este lugar pode parecer estranho no início, mas você vai encontrar aqui um lar e pessoas que se importam." Nos dias que se seguiram, Dona Iraci começou a se integrar à rotina do asilo, participando de atividades e compartilhando histórias de sua vida com os novos amigos que fez. Cada pessoa ali tinha uma história única, um passado repleto de alegrias e tristezas, e juntos, eles encontraram conforto e compreensão. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar uma atividade de jardinagem no pátio do asilo, Dona Iraci compartilhou com um pequeno grupo sua paixão pelas rosas que cuidava na mansão Azevedo. "As rosas precisam de atenção e cuidado, assim como nós", ela explicou, enquanto mostrava como podar corretamente. Sua habilidade e amor pelas plantas rapidamente se tornaram conhecidos, e ela foi encarregada de cuidar do pequeno jardim do asilo, trazendo beleza e vida para o espaço que agora chamava de lar. Essa nova fase na vida de Dona Iraci, embora diferente de tudo que ela havia conhecido antes, trouxe-lhe um sentido renovado de propósito e pertencimento. No asilo, ela descobriu que, apesar das adversidades, era possível recomeçar e encontrar felicidade e aceitação em um novo lar. As interações diárias com os residentes e a equipe do asilo reforçaram sua crença na bondade humana e na importância de comunidades de apoio. Enquanto Dona Iraci começava a se adaptar à sua nova vida no asilo, o Sr. Azevedo enfrentava um crescente turbilhão de problemas em sua casa.
A ausência de Iracir havia deixado um vazio que ele não antecipara, e as consequências de sua decisão começaram a se manifestar de maneiras inesperadas. Em uma manhã particularmente caótica, o Sr. Azevedo foi confrontado por uma série de eventos desafortunados que destacaram o quanto Iracir era fundamental para o funcionamento harmonioso de sua casa. Primeiro, o jardineiro anunciou sua demissão, alegando que sem a presença de Iracir, a casa não se sentia mais como um lar acolhedor. Logo depois, a cozinheira, visivelmente frustrada, comunicou que também partiria, pois a atmosfera da casa havia se tornado insuportável. O Sr. Azevedo, sentindo o peso de suas escolhas, refugiou-se em seu escritório, tentando processar a rápida desintegração de seu lar. Foi então que sua filha, Janaína, o encontrou, a preocupação estampada em seu rosto. "Pai", ela começou, hesitante, "todos estão partindo." E o Tobias, referindo-se ao cachorro da família, "ele não come desde que Dona Iracir saiu. A casa parece vazia sem ela." A conversa entre pai e filha foi um momento de revelação para o Sr. Azevedo. Janaína, com lágrimas nos olhos, expressou o quanto Dona Iracir significava para todos na família, não apenas como uma empregada, mas como um membro querido que trazia alegria e estabilidade para suas vidas. Confrontado com a verdade nas palavras de sua filha e as consequências tangíveis de sua decisão, o Sr. Azevedo começou a perceber o erro grave que cometera. A casa, que outrora fora um refúgio de amor e alegria, agora se encontrava mergulhada em uma atmosfera de tristeza e perda. A realidade do impacto de sua decisão sobre a família e a casa pesava sobre ele, forçando-o a refletir sobre a importância das relações humanas e a verdadeira essência do que faz de um lugar um lar. A situação na mansão Azevedo atingiu um ponto crítico quando o neto do Sr. Azevedo, Lucas, foi hospitalizado após um súbito e grave declínio em sua saúde. O menino, antes alegre e cheio de vida, havia se tornado apático e doente, deixando a família e os médicos perplexos quanto à causa de sua condição. Em uma tarde nublada no hospital, enquanto Lucas estava deitado em sua cama, rodeado por aparelhos que monitoravam seus sinais vitais, o Sr. Azevedo e sua filha, Janaína, aguardavam ansiosamente fora do quarto. A tensão era palpável, com o medo do desconhecido pesando sobre seus corações. Foi então que o médico responsável, Dr. Souza, aproximou-se com um semblante preocupado. "Sr. Azevedo, Sra. Janaína, estamos fazendo tudo o que podemos, mas os exames não revelam a causa da doença do Lucas. Precisamos considerar que o aspecto emocional pode estar influenciando seu estado." Janaína, segurando firmemente a mão de seu pai, virou-se para o médico, seus olhos cheios de lágrimas. "Doutor, você acha que a saída de Dona Iracir pode ter afetado o Lucas? Ele era muito apegado a ela." O médico assentiu, compreensivo. "É possível. Muitas vezes, o impacto emocional pode se manifestar fisicamente, especialmente em crianças." Esse momento foi um divisor de águas para o Sr. Azevedo. A menção de Dona Iracir fez com que ele se desse conta do profundo erro que cometera não apenas em relação à sua antiga empregada, mas também do impacto emocional que sua decisão teve sobre sua própria família. Com o coração pesado e a mente atormentada por remorsos, o Sr. Azevedo se viu refletindo sobre suas ações e as consequências delas. A hospitalização de Lucas serviu como um doloroso lembrete de que as decisões que tomamos podem ter efeitos profundos e inesperados sobre aqueles que amamos. Naquele momento, ele compreendeu que precisava fazer o possível para reparar o dano causado, começando com a busca por Dona Iracir e a tentativa de trazer de volta a luz que sua casa havia perdido. Com o coração pesado pela culpa e impulsionado pela urgência da situação de Lucas, o Sr. Azevedo decidiu agir. Ele sabia que encontrar Dona Iracir e tentar corrigir o erro que havia cometido era o primeiro passo para trazer alguma cura à sua família. Com essa resolução, ele iniciou sua busca, percorrendo os lugares que imaginava que Dona Iracir poderia ter procurado refúgio. A busca levou o Sr. Azevedo por diversos cantos da cidade, desde abrigos a comunidades religiosas, onde ele perguntava por Dona Iracir, descrevendo-a como uma senhora dedicada e carinhosa que havia trabalhado para sua família por décadas. Em cada parada, ele sentia o peso de seus erros passados e a esperança diminuindo à medida que o dia avançava sem sinal dela. Finalmente, uma pista o levou ao asilo onde Dona Iracir havia encontrado abrigo.
Ao chegar, o senhor Azevedo foi recebido por uma funcionária, que notou a ansiedade e a preocupação em seu rosto. "Posso ajudá-lo?" ela perguntou. "Estou procurando por Dona Iracir", respondeu o senhor Azevedo, a voz carregada de emoção. "Ela trabalhou para minha família por muitos anos, e eu preciso encontrá-la." A funcionária, percebendo a sinceridade em suas palavras, levou-o até onde Dona Iracir estava, cuidando do jardim do asilo. Ao vê-la, o senhor Azevedo sentiu uma onda de emoções. Dona Iracir, surpresa ao vê-lo, parou o que estava fazendo, preparando-se para ouvir o que ele tinha a dizer. Eu vim pedir perdão", começou o senhor Azevedo, lutando para encontrar as palavras certas. "A casa não é a mesma sem você, e Lucas está no hospital. Acreditamos que sua ausência tenha afetado muito ele." A confissão do senhor Azevedo foi um momento carregado de tensão e emoção. Dona Iracir, embora ainda magoada, ouviu com atenção, percebendo a profundidade do arrependimento dele. A conversa que se seguiu entre eles foi um passo cauteloso em direção à reconciliação, marcando o início de um caminho difícil, porém necessário, para reparar os danos causados pela decisão precipitada do senhor Azevedo. A interação entre Dona Iracir e o senhor Azevedo no asilo foi carregada de emoções complexas. Apesar do pedido sincero de perdão do senhor Azevedo, Dona Iracir se encontrava em uma encruzilhada de sentimentos. Ela sentia a dor da traição, mas também a compaixão pelo homem que, apesar de seus erros, demonstrava genuíno arrependimento. "Dona Iracir, eu sei que errei profundamente", disse o senhor Azevedo, com voz embargada. "Nada do que eu disser agora vai mudar o passado, mas eu imploro pela sua compreensão. Lucas está sofrendo, e eu acredito que sua presença possa ajudá-lo a se recuperar." Dona Iracir, ouvindo o apelo desesperado do senhor Azevedo, sentiu um misto de tristeza e empatia. Ela pensou em Lucas, o menino a quem tinha tanto afeto, e no sofrimento que ele deveria estar enfrentando. "Senhor Azevedo, minha saída nunca foi sobre mim. Foi sobre a família que deixei para trás", ela respondeu, sua voz firme, mas não sem calor. "Eu visitarei Lucas, não por você, mas por ele. Ele é uma criança inocente nessa história." A decisão de Dona Iracir de visitar Lucas no hospital foi um momento decisivo. Ela mostrou que, apesar das feridas ainda abertas, sua capacidade de amar e se preocupar com os outros transcendia sua própria dor. Para o senhor Azevedo, esse gesto de Dona Iracir iluminou a profundidade de seu erro e a força do perdão. Nos dias que se seguiram, a visita de Dona Iracir ao hospital marcou um ponto de virada para Lucas. Sua condição começou a melhorar notavelmente após a visita, como se a presença dela tivesse reacendido uma chama de esperança no menino. Para a família Azevedo, foi um lembrete palpável do vínculo inquebrável que Dona Iracir compartilhava com todos eles, apesar das circunstâncias que os haviam separado. Após a visita de Dona Iracir ao hospital, uma sensação de calma e esperança começou a se restabelecer dentro da família Azevedo. Lucas, cujo estado de saúde havia melhorado consideravelmente após o reencontro, era prova viva do impacto positivo que Dona Iracir tinha sobre aqueles ao seu redor. Esse evento serviu como um catalisador para uma reflexão profunda por parte do senhor Azevedo sobre suas ações e as consequências delas. Numa tarde ensolarada, alguns dias após a visita ao hospital, o senhor Azevedo convidou Dona Iracir para um encontro no jardim do asilo, um lugar que havia se tornado um refúgio de paz para ela. Sentados frente a frente, com o som suave dos pássaros ao fundo, o senhor Azevedo começou a conversa com uma sinceridade que faltara em suas interações anteriores. "Dona Iracir, sua visita fez um milagre pelo Lucas. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão", disse ele, claramente emocionado. "Mas eu sei que gratidão não é suficiente. Eu estava cego pela minha própria dor e falei com você, com a família, com todos." Dona Iracir, ouvindo atentamente, viu a genuína transformação no senhor Azevedo. "Senhor Azevedo, todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles e tentar fazer melhor", respondeu ela, com uma sabedoria que sempre a caracterizou. "Eu perdoei você, mas meu lugar não é mais na mansão. Eu encontrei uma nova família aqui, pessoas que precisam de mim tanto quanto eu preciso delas.
Esse momento de entendimento mútuo e respeito marcou um novo começo para ambos. Para o Sr. Azevedo, foi uma lição sobre humildade e a importância do perdão. Para Dona Iracir, uma confirmação de que sua força e capacidade de amar eram inabaláveis, independentemente das circunstâncias. Eles se despediram com um respeito renovado, sabendo que, embora seus caminhos fossem agora distintos, o amor e o cuidado que compartilhavam permaneceriam para sempre. Dona Iracir voltou para o asilo, levando consigo a certeza de que havia deixado um legado de bondade e compreensão na família Azevedo, enquanto o Sr. Azevedo regressou à sua casa, determinado a reconstruir os laços familiares com a lição aprendida sobre o verdadeiro valor das pessoas em sua vida. Gostou dessa história emocionante? Então, não esqueça de deixar seu like para nos apoiar. Inscreva-se no canal para não perder mais contos como este, onde exploramos os laços inquebráveis que unem as pessoas e as consequências de nossas escolhas. E claro, queremos ouvir de você. Deixe seu comentário abaixo compartilhando o que achou da jornada de Dona Iracir e a redenção do Sr. Azevedo. Sua opinião é muito importante para nós.